Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa seu like, que o caso de hoje é aquele do Igor e do João Vitor. Os irmãos João Vitor, de 13 anos, e Igor Giovanni, de 12 anos, moravam em Ribeirão Pires, em São Paulo, com seu pai, João Alexandre, e a madrasta Eliane. É dito que os dois meninos eram bem extrovertidos, mas que o Igor ele era mais quieto. O Igor ele tinha desenvolvido um problema de fala, talvez por conta disso ele tinha um pouco de vergonha de falar com as pessoas que ele não conhecia muito bem, e por isso o irmão meio que servia de um porta-voz dos dois. Porém, também é dito que muitas das coisas que os meninos faziam era ideia do Igor. A mãe biológica dos meninos se chama Cláudia e na época dos fatos ela morava em Jundiaí. E ela morava lá com duas filhas adolescentes que ela teve de um casamento anterior ao relacionamento com o pai dos meninos, o João Alexandre. Segundo a Cláudia, o João Alexandre ele era bastante abusivo e ele chegou a agredir ela por diversas vezes enquanto eles estavam juntos, e ele também agredia as filhas dela. Porém, com os meninos, com o João Vitor e o Igor, ele tinha um comportamento diferente, ele tratava muito bem os meninos. Em uma determinada ocasião, a Cláudia acabou fugindo de casa e ela levou junto com ela as duas filhas, as duas meninas. Então ela abandonou o João Alexandre e também os dois filhos. O João Alexandre até tentou reatar o relacionamento com a Cláudia, porém ela não quis. E posteriormente o João Alexandre começou um relacionamento com a então madrasta dos meninos, a Eliane. Muita gente diz que foi nessa época, quando a Eliane foi morar junto com o João Alexandre e com os meninos, que o comportamento do pai em relação às crianças começou a mudar e ele passou a ser muito agressivo com os meninos, agredindo eles tanto fisicamente quanto psicologicamente. E é dito que não é somente o pai que agredia os meninos, a madrasta Eliane, ela também torturava os meninos e inclusive teve uma ocasião que foi relatado que ela enviou de lanche para as crianças levarem para a escola pão com papel dentro para eles comerem. E também é dito que ela fazia eles comerem algumas combinações estranhas de comida para ver se eles vomitavam. Então, por conta dessas agressões que o Igor acabou desenvolvendo um problema de fala. E os meninos eles chegaram a morar em abrigos em algumas ocasiões. E também é dito que por algumas vezes a madrasta ela mandava eles irem morar com a mãe deles, porém os meninos não sabiam onde a mãe morava. Então a Eliane ela dava ali cerca de R$10 para eles e eles ficavam andando pela cidade sem saber para onde ir. Então, quando eles eram encontrados por policiais, eles acabavam sendo levados de volta para casa. No dia 6 de setembro de 2008, um homem que trabalhava na coleta do lixo, ele aciona a polícia, pois o caminhão de lixo ele teria travado e então ele foi verificar o que era e com isso rasgou um dos sacos de lixo e deu para ver que lá haviam partes de um corpo humano. Ao verificar outros sacos de lixo, a polícia acabou encontrando o que seriam ali partes de 2 corpos humanos, no caso de 2 corpos de crianças. E o delegado designado para o caso, o Dr. José Itamar Martins da Silva, recordou que 3 dias antes ele tinha atendido a uma ocorrência de 2 meninos que moravam nessa mesma região onde foi recolhido os sacos de lixo. A ocorrência era de que os meninos estavam vagando pela cidade e os policiais seriam levados até a delegacia e então o delegado teria entregue os meninos ao conselho tutelar, que acabou devolvendo os meninos para casa. Com isso, ele comparou os corpos encontrados com as fotos dos meninos e ele acreditou que fosse o Igor e o João Vitor. Então a polícia vai até a casa onde os meninos moravam. Os corpos eles haviam sido queimados e, digamos assim, eles tinham sido separados em partes. Ao chegar na casa, ao se aproximar do local, eles perceberam que tinha uma luz acesa dentro de casa. Porém, quando eles chegaram para bater na porta, essa luz foi desligada e ninguém atendeu eles. Eles insistiram por diversas vezes, continuaram batendo na porta e ninguém foi atendê-los.
Eles então perceberam que a porta estava entreaberta e eles entraram na residência. De ato, já dava para sentir que tinha um cheiro forte de um produto de limpeza. Nisso, acaba saindo de um dos cômodos a Eliane, a madrasta, e vem receber os policiais. Eles então perguntam pelos 2 meninos e ela teria dito que eles saíram pela manhã para ir para a escola, mas até então não tinham voltado. Isso já eram mais de 3 horas da manhã. Eles então pediram para verificar os cômodos da casa e ao verificar os cômodos eles viram que estavam todos lavados e tinha ali uma espécie de cômodo que era como se fosse um corredor que dava para os fundos da casa e que estava fechado. Então eles pediram para Eliane abrir aquela porta, ela abriu e ao verificar nesse local eles encontraram o que parecia ser pedaços de pano queimados e também tinha algum material que parecia ser pele humana. Na máquina de lavar da casa também havia roupas com vestígios de sangue e também tinha uma faca na pia da cozinha. E no lado de fora da casa foi encontrada uma foice. Mesmo assim, Eliane ela insistiu que os meninos tinham saído para ir para a escola e apenas não tinham voltado. Mas ela foi levada até a delegacia. O delegado ele ficou sabendo que Eliane tinha um filho mais velho que os meninos e já não morava com ela. Porém, ele teria insinuado que os meninos eles teriam perdido a vida por conta de um crime e que quem teria cometido esse crime seria o filho da Eliane. Com isso, ela ficou desesperada e resolveu confessar o que realmente tinha acontecido. Ela então disse que os meninos teriam perdido a vida lá na casa, porém que ela não era culpada desse crime e sim o marido dela, o João Alexandre, o pai dos meninos. E ele não estava na casa naquele momento, pois ele trabalhava no período da madrugada, ele trabalhava numa empresa em São Bernardo. Então eles vão até essa empresa, que era uma empresa de segurança, porém quando chegam lá, ele já havia saído. A polícia então fica aguardando o João Alexandre chegar na casa dele, e quando isso acontece, eles detêm ele e o levam até a delegacia. O pai lá também diz não saber dos filhos, não sabia o que estava acontecendo, e então os policiais resolvem levar ele até o IML para ver os corpos, para fazer o reconhecimento. É dito que ele mal olhou para os corpos, mas friamente respondeu que não eram os filhos dele. Então eles insistiram para ele olhar com mais cuidado para os corpos, para ter certeza de que não eram os filhos dele. Ele então teria olhado, mas mesmo assim ele respondeu friamente, só que dessa vez ele disse que sim, eram os filhos dele, o João Vitor e o Igor Giovanni. Mas o João Alexandre, por sua vez, colocou a culpa na Eliane. Com as investigações, a polícia chegou à conclusão de que os 2 meninos tinham sido asfixiados com um saco plástico e depois tiveram seus corpos queimados. E para se desfazer dos corpos, eles teriam dividido os corpos em partes, colocado em sacos de lixo para o caminhão do lixo levar. Com a perícia, foi possível encontrar sangue por toda a casa. E algumas partes dos meninos, como as vísceras, foram encontradas no esgoto da casa. E novamente, assim como no caso do Bernardo Boldrini, o papel do conselho tutelar foi muito questionado nesse caso. O caso ele se assemelha muito com o caso do Bernardo Boldrini, que eu já contei aqui no canal. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui um card com o link para esse vídeo. Porém, ambos tiveram ali a vida tirada pela madrasta e pelo próprio pai. E no caso, tanto o João Vitor e o Igor quanto o Bernardo, eles teriam procurado o conselho tutelar, dizendo que eles não queriam mais morar na casa deles. Porque eles estavam com o pai, estavam com tios, primos, e eu não tenho nada disso, entendeu? Então, inclusive eu tinha falado com ela, eu tô saindo da casa onde eu resido 2 pontos, tô alugando uma casa de 5 pontos, eles iam pra lá. E eu tava faltando esse encontro com a Eliana, que ela tinha ligado pra mim, conversei com ela tudo. A gente ia ter esse encontro, que inclusive ela até chegou a falar que eu poderia estar morando na casa do Bertoldo, que ele construiu, tudo. Eu falei que ali eu não queria, que ali era dos meninos, os meninos iam ver o que eles faziam futuramente. Ela falou, então tá bom, uma hora a gente se encontra, a gente combina tudo direitinho, a gente vai no juiz e legaliza tudo direitinho no juiz. Bom, o João Alexandre e a Eliane eles foram a julgamento em 2010 e os dois foram considerados culpados pelos crimes contra os 2 meninos. O pai, João Alexandre Rodrigues, que na época dos fatos tinha 43 anos de idade, foi condenado a 67 anos, 1 mês e 10 dias de prisão.
E já a madrasta, a Eliane Aparecida Antunes Rodrigues, que na época tinha 36 anos, foi condenada a 59 anos, 6 meses e 20 dias de prisão. Ambos foram condenados por duplo homicídio qualificado. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se ainda não se inscreveu, se inscreva e até o próximo vídeo.